Eu gosto de viajar à noite para ver o nascer do sol. Eu fico meditando sobre o nosso sol da justiça, que nos dá vida, tranquilidade e nos dá alegria. Esse é o estudo de número 1047 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso sol da justiça é o Senhor Jesus e Ele honra os que nele creem. Vamos ao nosso tema: brilhará o sol da justiça. Nosso texto base está no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 2, que diz: todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. O profeta Malaquias está fazendo a última profecia antes do nascimento do nosso Senhor Jesus, o nosso sol da justiça, a luz que brilha em nós, iluminando os que andavam em trevas e raiando nas nossas vidas. O sol é uma estrela que ilumina todo o universo. Ele é único e suficiente para isso, assim como o nosso Jesus é a luz que ilumina o mundo espiritual. João capítulo 8, verso 12 diz, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O nosso Jesus, Ele é o único, Ele é o suficiente Salvador, o único Deus que pode iluminar os caminhos dos que andam em trevas e morte. Mateus capítulo 4, verso 16 diz: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. O nosso Jesus raiou, nos dando luz, nos tirando da condenação eterna e nos guiando junto ao Pai, e a glória dele raia sobre nós. Isaías capítulo 60, verso 1 diz: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Agora nós temos a luz, nós devemos andar nela, pois a glória do Senhor brilha em nós e deve brilhar através de nós. Zacarias, o pai de João Batista, ele referiu-se ao nosso Senhor Jesus Cristo como o sol. Lucas, no capítulo 1, verso 78 e verso 79, diz: e por isso, por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. Esse louvor entoado por Zacarias nos leva a meditar no cuidado do nosso Deus para conosco, nos mandando o único Filho dele, o unigênito Filho do Deus Pai, para raiar em nossas vidas. E o salmista, ele também se refere ao nosso Senhor como sol. Salmo 84, verso 11 diz: porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória, Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. O Senhor é a nossa luz, o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção. Como o sol, Ele é a força da nossa vida, porque sem o sol não existiria vida, assim como sem Jesus não há vida com Deus, e somente em Jesus nós temos vida. Somente andando na presença de Jesus nós andaremos na luz. Infelizmente, muitos desprezam a luz, sabe por quê? Por amarem as trevas. João no capítulo 3, verso 19 diz: e o julgamento é este,
que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Estes que rejeitaram a luz, que é Jesus, estão condenados, pois não creram no Filho de Deus, por amarem as obras das trevas, por fazerem o que Deus abomina e não quererem abandonar o pecado. Mas para aqueles que temem e amam ao Senhor, como diz o nosso texto base através do profeta Malaquias, sobre a luz que vem de Deus, através de Jesus Cristo, o sol da justiça brilhará. Oh, aleluias! Vamos rever nosso texto base, Malaquias, capítulo 4, verso 2. Todavia para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, olha, nascerá o sol da justiça. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que temem o Senhor, é sobre eles que nascerá o sol da justiça. Ainda fala, trazendo cura em suas asas, e vós haveis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. O profeta Malaquias fala que o Senhor, ele ouviu e ele prestou atenção aos seus servos. Malaquias capítulo 3, verso 16 diz: então aqueles que temeram ao Senhor falaram cada um a seu próximo, e o Senhor prestou atenção e ouviu, e foi escrito um livro de memória diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que honraram o seu nome. O profeta Malaquias está mostrando a diferença entre os justos e os ímpios, pois aos que temem e honram ao nosso Deus receberão o sol da justiça, receberão a cura eterna que vem de Deus, a cura contra o pecado. Mas se nós olharmos o nosso Jesus, enquanto esteve aqui no ministério terreno, ele realizou curas. Vamos nos lembrar, por exemplo, da cura de um paralítico, mas Jesus, ele enfatiza que a cura da alma é mais importante do que a cura do corpo. Mateus capítulo 9, o verso 5 e o verso 6 diz: pois o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, anda? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa, porque somente o nosso Senhor Jesus tem poder para perdoar pecados, e ele pode curar o ser humano na sua totalidade, corpo, alma e espírito. E Jesus nos ensina também através da cura da mulher do fluxo de sangue em Mateus capítulo 9, verso 22, que diz: então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse: anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Jesus disse assim também para o cego Bartimeu, porque a cura da alma se dá somente através de Jesus Cristo. Somente Jesus tem poder e tem autoridade para perdoar os pecados. Somente Jesus tem autoridade sobre toda a carne, porque ele recebeu a autoridade de Deus e julga com justiça. João no capítulo 17, verso 2 diz: assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O nosso Jesus, ele tem autoridade sobre toda a carne, e ele dá a vida eterna para aqueles que o buscam, para aqueles que se arrependem, para aqueles que pertencem a ele. O profeta Jeremias nos ensina que Jesus é justiça. Jeremias capítulo 23, o verso
verso 6 diz: em seus dias Judá será salvo e Israel habitará em segurança, e este será seu nome com o que o chamarão. O Senhor é nossa justiça. O nosso Senhor, Ele é justiça. Ele não é justiça como nós achamos que deve ser. Ele é a raiz, Ele é a fonte, Ele é a justiça em excelência. O Senhor, Ele ama a justiça. Isaías capítulo 61, verso 8 diz: com efeito, eu, Yahvé, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo e toda a malignidade, lhes darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade. E tem outra versão que diz que o Senhor, Ele ama a justiça, mas Ele odeia o roubo e toda a maldade, toda a malignidade. O salmista Davi, várias vezes ele fala que o Senhor ama a justiça. Eu vou citar duas passagens bíblicas. A primeira no Salmo 11, verso 7, que diz: porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face, os que temem e amam ao Senhor verão a face dele que brilha como o sol. No Salmo 33, verso 5, é a segunda passagem que eu peguei, que diz assim: Ele ama a justiça e o direito, a terra está repleta da bondade do Senhor. O nosso Senhor, que ama a justiça e o direito, nos abençoa. Nós desfrutamos da bondade do Senhor, pois Ele verdadeiramente julga com justiça e com juízo. E é interessante que o salmista, ele reconheceu que Deus ama a justiça, ele reconheceu a natureza do Senhor. Salmo 45, verso 7 diz: amas a justiça e abominas a impiedade, por isso o eterno teu Deus escolheu-te dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com óleo de júbilo. O Salmo 45 é um salmo messiânico, se referindo ao nosso Senhor Jesus. Quem fez o salmo? Os filhos de Coré, segundo os estudiosos da Bíblia. E Davi, ele ensina que o Senhor ama, ele ama quem pratica a justiça. Salmo 37, verso 28 diz: pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Já parou para pensar? O Senhor ama quem pratica a justiça e o Senhor não nos abandona. Ele não abandona os seus fiéis. E o profeta Jeremias nos ensina que o nosso Senhor, imagina isso, ele age com justiça. Jeremias capítulo 9, verso 24 diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me, compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Senhor. O nosso Senhor não pode negar a si mesmo. A justiça é um dos atributos do nosso Deus e Ele tem prazer em ver seus filhos agindo com justiça. Agora, no que se refere à salvação, a Bíblia nos ensina que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Isaías 64, verso 6 diz: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro, todos nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia, perdemos o vício e murchamos como folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Tudo
tudo que nós fazemos, as justiças que praticamos, não nos conduzem à salvação, mas são frutos da salvação em nós, sem o nosso Deus agindo em nós. Nós somos impuros, mas nós precisamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois como Ele é o nosso sol da justiça que nos ilumina e nos conduz à salvação, pois é a luz que brilha em nós. Com Ele nós praticamos justiça com alegria, mas sem Ele nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu vou começar a concluir e vou terminar esse estudo citando a bênção araônica, pois diz que o Senhor, o sol da justiça, deve resplandecer o rosto dele sobre ti e te dará paz. Isto na versão King James. Vamos ler? Números no capítulo 6, verso 24 ao verso 26 diz: e Yahvé o Eterno te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Senhor revele a sua face de amor e te conceda a paz. Louvado seja Deus, porque a graça dele, o favor que nós não merecemos, que nos dá esse acesso a esse sol da justiça, ao nosso Senhor Jesus, e que deve brilhar sobre nós. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Se tiver dúvida a respeito desse estudo, faça os seus comentários. Se você ainda não compartilhou os nossos vídeos nas redes sociais, compartilhe, pois temos alcançado a muitos e temos recebido diversos testemunhos. Não se esqueça de dar o seu like. Se não se inscreveu aqui no canal Jabó, que eu te convido para se inscrever. E que o nosso bondoso Mestre Jesus, o sol da justiça, resplandeça sobre a tua vida e te dê a paz. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.